Fala Dev, beleza? Eu sou Henrique e hoje eu vou te mostrar como construir uma API REST apenas com Node.js. Se você é um iniciante em JavaScript ou Node e não sabe o que é uma API, eu indico você a primeiro fazer uma leitura rápida ou ver um vídeo sobre o que é e depois voltar aqui nesse vídeo, porque vai ficar um pouco mais fácil de você assimilar a informação. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas um pouco mais complexas do Node, mas que são simples, né? Complexos assim, para iniciante. E se você não tiver algum desses conhecimentos, você vai ter muita dificuldade para assimilar toda essa informação, entendeu? Porque eu vou falar de classes, eu vou falar de módulos nativos do Node, promises, eu vou falar de design pattern. Então, se você não souber o que é nada disso, vai ficar um pouco mais difícil de você pegar. Porém, também essa API é muito simples, então em determinado momento você vai entender muito tranquilamente o que é tudo isso. Outra coisa, pessoal, esse vídeo é mais em termos didáticos mesmo. Criar uma API com apenas Node.js não é recomendado para o mercado de trabalho e tudo mais. No mercado de trabalho você vai usar um framework ou uma biblioteca. Então, é mais para estudar e entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos mesmo. Eu vou fazer as coisas um pouco parecidas com a biblioteca do Express, porque provavelmente eu vou trazer alguma coisa com ela depois, então vai ficar um pouco mais simples de você entender. E se você não sabe nada sobre Express também, vai ficar mais simples de você entender sobre a biblioteca, pelo menos na minha opinião. Partindo aqui para o Node, então, a gente vai criar a nossa estrutura de pastas da nossa API e a gente vai precisar abrir o terminal. O meu Node ele já está aberto numa pasta, então se você não abriu numa pasta ainda, você vai clicar aqui em File, você vai clicar em Open Folder e vai escolher a pasta do seu projeto. Para abrir o terminal, você consegue vir aqui em View, no Node, e colocar em Terminal, ou pode ser Ctrl, isso daqui não é crases, enfim, eu não sei o nome desse negócio aqui, mas não é aspas, eu acho que é acento agudo, sei lá. Você vai clicar aqui e vai abrir o seu terminal. Eu consigo abrir meu terminal com Ctrl J também, porém eu acho que é um comando personalizado aqui do meu Node, eu não tenho certeza. O meu terminal, ele está aberto no PowerShell, então eu vou criar pastas com a linha de comando do PowerShell. Se você tiver no Mac ou no Linux, provavelmente você não vai abrir no PowerShell, vai abrir no Bash ou no ZSH, e aí eu não sei como é que são os comandos lá, mas aí você dá uma pesquisadinha como criar pastas e arquivos aí em um desses terminais e beleza. A gente vai vir aqui então e vai dar o comando mkdir e a primeira pasta que a gente vai criar é a pasta src. Se eu apertar vírgula, eu consigo criar outras pastas também e aí eu consigo criar várias pastas de uma vez, então é por isso que eu prefiro criar pastas aqui pelo terminal. Mas se você preferir, você pode vir aqui, clicar com o botão direito em New Folder, New File, enfim, não tem problema nenhum. Mas a segunda pasta que eu vou criar aqui é o Data. Depois, dentro de SRC, eu vou criar a pasta Adapter. Se eu não me engano, eu tenho que colocar um ponto barra aqui também. Eu vou colocar um ponto barra só por desencargo de consciência, porque eu não faço a mínima ideia se eu preciso ou não. Depois disso daqui, eu vou criar a pasta src barra repositórios. E por último, eu vou criar a pasta src barra handlers. Essa vai ser a estrutura de pastas do nosso projeto. Eu tenho a pasta Data e eu tenho a pasta src com as outras pastas aqui. Pasta de mágica. Agora, eu vou criar alguns arquivos aqui já. Para criar um file aqui no PowerShell, a gente vai usar o comando ni, que é basicamente new item. É bem tranquilo mesmo. E na raiz do meu projeto, eu vou criar o arquivo index.js. Eu também vou criar o arquivo hosts.js. Dentro de Data, eu vou criar, colocar um ponto barra Data, né? Eu vou criar o database.json. Por enquanto, é isso aqui que eu vou criar. Para a gente criar um servidor aqui em Node.js, a gente precisa primeiro importar o módulo HTTP, porque uma API REST, ela basicamente se comunica pelo protocolo HTTP, então é isso que ela segue. E nada mais justo do que importar esse módulo como o nosso primeiro módulo, né? Beleza, a gente vai colocar aqui então http.createServer. Esse createServer, ele vai receber uma request, uma response. Vocês vão ver que isso aqui é bem normal, é basicamente em torno disso que as APIs em Node giram, as APIs REST pelo menos. E aqui, cara, eu vou fazer um console.log extremamente simples em que eu vou mostrar
qual que é o request method que eu estou recebendo. Esse request method, ele vem basicamente um request.method mesmo. E qual que é o meu endpoint também. Então, endpoint é igual a request.url. Beleza. Um request method, ele é basicamente, são regras do protocolo HTTP. Eu sugiro também que você dê uma pesquisada, mas basicamente, ou a gente tem o método get, que é para obter recursos, o método post, que é para criar recursos, o método update, que é para atualizar recursos, e o método delete, que é para excluir recursos. E dentro disso a gente tem alguns status, né? Alguns códigos. Por exemplo, se eu tentei obter os usuários de um sistema e eu obtive sucesso, o status code é basicamente 200. Então, o 200 ele é sempre para sucesso. Se eu não encontrei alguma coisa, é o status code 404. E, cara, existem diversos status code. Eu não consigo explicar para vocês. Eu acho que ninguém consegue explicar todos para vocês, né? Porque acredito que ninguém domina todos esses status code. Depois de criar esse servidor, a gente precisa basicamente colocar uma porta do nosso sistema operacional para escutar esse servidor, entendeu? Então, eu só esqueci de atribuir isso daqui a uma variável. Então, const server, e agora a gente vai colocar um server.listen. Server.listen é uma função, o listen no caso, é uma função que ela recebe dois argumentos. O primeiro é a porta, que eu quero executar esse cara, então eu vou executar ele na porta 3000, e o segundo vai ser uma função de callback, em que eu vou apenas colocar um console.log aqui, console.log, e vou escrever que o meu server, né, o servidor está rodando. Então eu vou colocar server is running in http://localhost 3000. Se você é muito iniciante, você está perguntando o que é esse http://localhost aqui. E se você expõe uma porta localmente do seu sistema operacional e coloca um projeto para rodar ali, basicamente esse é o endereço padrão. Então, sempre http://localhost, a porta. Também tem um IP ali, só que o IP é um pouco mais difícil de decorar. Eu acho que eu nem tenho decorado. 1.1. Sei lá, não vou lembrar aqui. Mas é basicamente isso. Aqui nesse server, eu preciso, antes de tudo, retornar uma resposta para o meu HTTP. Então, eu vou colocar uma resposta default aqui. E para a gente colocar uma resposta numa API REST, a gente precisa primeiro definir os headers da minha requisição. Então, eu vou usar um método aqui, writeHead, da minha response, né? Response, você pode colocar request, rec, response ou rest, você coloca do jeito que você preferir, mas eu estou colocando a palavra inteira aqui, que é um pouquinho mais simples, né, de você conseguir assimilar, enfim, coisas desse tipo. E o primeiro argumento dessa função, ele é o status code da minha requisição. Como eu falei um pouquinho antes, né, existem vários status codes. Nesse caso, eu vou retornar o status code 200. E depois disso, a gente vai precisar definir o content type do meu headers. A gente consegue definir nesse segundo argumento várias outras coisas, como cores, cookies, enfim, outro tipo de coisa. Porém, isso é um pouco mais complexo ali para quem está aprendendo, para quem está começando. Eu mesmo não sou uma pessoa que manja muito. Então, beleza, a gente vai definir aqui o nosso content type. E, cara, em primeiro momento, o nosso content type ele vai ser um text/HTML. E o que isso aqui significa? Significa que a resposta que eu estou dando pro meu cliente vai ser em HTML, entendeu? Vai ser mostrada lá do meu navegador em HTML. E para a gente escrever essa resposta, né? Para a gente de fato escrever o body dessa resposta e também terminar a requisição, a gente vai usar o método res.end. Aqui no caso, eu vou usar uma tag HTML, então eu vou usar o h1 e eu vou falar que server is OK. Vai ser basicamente isso. Para a gente executar o nosso arquivo aqui, né, o nosso servidor HTTP, a gente vai usar o comando node e a gente vai usar o arquivo onde a gente escreveu o nosso código. No caso, é o index.js e ele está na raiz do nosso projeto. Então, index.js.
E aí ele já aparece a mensagem que eu defini aqui no meu console.log. Se eu der um Ctrl clique, esse cara ele vai abrir o nosso Google. Ele abriu o Google na minha máquina, porém eu já entendi que aqui aconteceu um erro, que has is not defined. E por quê? Porque a gente não define o has, a gente define o response. É que o costume aqui, ele é muito grande. Então acontece. Bom, eu vou dar um clear aqui no meu terminal e eu vou usar o node index.js novamente. E agora, se eu abrir o Google aqui no caso, né, e recarregar minha página, eu tenho aqui o meu servidor OK. E esse texto ele está em HTML também, como a gente definiu. A gente vai começar trabalhando com HTML aqui no nosso navegador, porém a gente vai depois passar esses HTMLs para JSON. Na verdade, acho que a próxima resposta aqui que a gente vai dar já vai ser em JSON. Se você não conhece, lê um artigo também, ele é extremamente simples de entender e talvez mostrando você já entenda como as coisas funcionam aqui também. Bom, pessoal, esse vídeo acabou ficando muito longo. Eu vou ter que dividir a parte 1 em parte 1 e parte 2. Mas essa série vai ter de 5 a 10 episódios, então tá bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. A parte 2, ela é muito mais divertida do que a parte 1. A parte 2 é onde a gente realmente pega algumas coisas um pouco mais complicadas ali na nossa API. A parte 1 é que todo mundo já tá acostumado, né? De montar um servidorzinho HTTP e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um feedback aí nos comentários também, alguma sugestão de melhoria ou alguma sugestão de vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e falou!